Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Dogmas e Dragões. Nesse canal, nós sempre buscamos fazer algum paralelo com alguma obra de literatura clássica ou algum evento do cotidiano sob um olhar católico. E no vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto que tem sido bastante debatido no meio católico ultimamente. Um católico pode ser feminista? As notícias que trouxeram à tona esse assunto estão relacionados a uma parlamentar que atacou o Frei Gilson, chamando-o de misógino e machista, um padre da Igreja Católica que disse que todos os católicos deveriam ser feministas e invocou inclusive Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, para justificar a sua posição. E ultimamente, nos últimos dias, né, um ex-seminarista que atacou o Frei Gilson, chamando ele de homofóbico, e que ensinou que o Frei Gilson, na verdade, usa de um discurso misógino e machista para se autopromover ou para promover alguma ideologia política. Apesar de nós reconhecermos a enorme utilidade do debate antifeminista, da posição política e ideológica antifeminista, que tem sido realmente muito importante para o debate público brasileiro, que até pouco tempo sequer conhecia pessoas que pudessem arguir contra o feminismo de maneira aberta no YouTube ou em alguma rede social. E a isso eu tenho que dar os parabéns à Ana Campagnolo e a outras figuras do antifeminismo que nós temos hoje na direita brasileira. O fato é que a gente pretende nesse vídeo ir um pouco além. Na verdade, muito além. Porque nós entendemos que há uma grande necessidade para exterminarmos de vez com essas ideologias que tentam adentrar a Igreja Católica com esse discurso separatista, nós precisamos de fato entender qual é a raiz do problema, qual é a essência do feminismo e, entendendo isso, discorrer por que o católico não pode ser feminista. E hoje, como referência literária, nós temos alguns livros que eu vou indicando para vocês durante o vídeo, mas especialmente hoje nós vamos usar esse livro aqui da autora Débora Luciano, certo, do canal Olá Bocó, se eu não me engano. O livro é Autópsia do Feminismo, né? E é um livro excelente, né? Editado pela editora Caravelas, tá? E é um livro excelente para o estudo que nós estamos nos propondo aqui com esse vídeo, porque nesse livro a autora faz uma investigação profunda acerca do movimento feminista, então ela vai em fontes primárias, ela faz a leitura de fato das filósofas do movimento feminista, como a Simone de Beauvoir, a Sulamit Firestone e outras também, não é? E lendo na fonte primária, ela então busca encontrar o discurso comum de todo o feminismo, desde seu surgimento, né, com a Wollstonecraft, até os movimentos mais contemporâneos. Mas nós não vamos usar apenas ele, né? Nós vamos usar também o livro Depois da Virtude, tá? Do Alasdair MacIntyre, né? Editado pela Vídeo Editorial, porque nós vamos entrar também numa explicação linguística da necessidade de nós definirmos bem os termos, e principalmente a introdução desse livro, ela nos alerta sobre a necessidade de, durante um debate, nós definirmos muito bem os termos, os conceitos, os termos, pelo fato de boa parte dessas ideologias revolucionárias terem verdadeiramente sequestrado palavras da nossa língua e estarem dando um sentido diverso a essas palavras, fazendo com que muitas vezes a gente acabe perdendo o verdadeiro sentido das palavras, e numa discussão a gente passa às vezes horas discutindo com uma outra pessoa sobre o mesmo termo, mas ao final a gente percebe que nós estamos falando de coisas diferentes, porque, por exemplo, paternidade para uma pessoa tem um significado, enquanto paternidade para mim teria outro. No exemplo bem simplório, paternidade para mim poderia ter um sentido simplesmente biológico, né? Pai seria apenas que aquele pai biológico, enquanto para outra pessoa a paternidade pode ter um sentido mais abrangente e
e acabar englobando, por exemplo, a paternidade socioafetiva, né? Óbvio que numa discussão entre eu e essa outra pessoa, se nós não definirmos com antecedência o que é paternidade, a gente pode acabar se perdendo na discussão e nenhum dos dois vai conseguir sair convencido desse debate. Afinal de contas, nós não conseguimos sequer definir os termos dele. E a nossa intenção aqui com esse vídeo é isso, é definirmos o feminismo, definirmos alguns conceitos especiais relativos à mulher, também é muito importante, e aí usarmos a obra de Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, para verificarmos verdadeiramente se é possível usarmos os argumentos de Santa Edith Stein a favor do feminismo ou se ela se mostrava, na verdade, alguém contrária a essa essência do movimento feminista. Então nós vamos começar tratando sobre os dois casos que nos chamaram a atenção nos últimos dias, né? Para a gente entender exatamente o que está sendo criticado pelo movimento feminista em relação ao Frei Gilson e o que é elogiado por esse outro padre, a ponto dele convocar os católicos a serem feministas, né? Num primeiro momento, uma senadora da República acusou o Frei Gilson de ser misógino, machista e pediu providências da Santa Igreja com relação ao Frei, em virtude de um discurso que ela considerou muito agressivo contra as mulheres. Mas que discurso foi esse? Na verdade, o Frei Gilson basicamente criticou termos como empoderamento e invocou Gênesis para falar sobre o papel da mulher e do homem num relacionamento cristão. Repita a palavra empoderamento. Essa palavra é do mundo atual. Portanto, eu já começo a falar: a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino com feminino é diabólico. Para curar a solidão do homem, Deus fez isso. Olha o texto bíblico, Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar. Nada mais do que a invocação de um texto bíblico e dos ensinamentos que são verdadeiramente os ensinamentos da Igreja Católica. Em virtude disso, ele foi atacado pela senadora e, inclusive, processado, né, por um outro indivíduo que também o acusou de machista e misógino, né? Já o padre, e aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou gravando esse vídeo para fazer fofoca. Aqui nós vamos tentar discutir as ideias e vamos tentar demonstrar para vocês a importância de entendermos bem os conceitos para que a gente não aceite facilmente um discurso como esse de todo católico ser feminista. Então nós não vamos falar do padre ou ficar falando da senadora aqui. Nós vamos falar sobre as ideias deles, não é? Mas esse padre, e aqui é necessário mencionar o fato para a gente entender a ideia, convocou os católicos a sermos todos feministas e depois ele invocou Santa Edith Stein para justificar a posição dele. E isso me chamou muita atenção, porque realmente Santa Edith Stein tem um ensaio, né, chamado Ensaio sobre as Mulheres, né, onde ela trata sobre o papel da mulher cristã segundo a filosofia que ela desenvolvia. Mas se o padre estava falando apenas de Bíblia, se ele estava falando apenas do ensino verdadeiro da Santa Igreja Católica, por que ele é tão criticado por esses movimentos? E aqui a gente precisa entender um fenômeno político e ideológico relacionado ao feminismo. O feminismo ele tem servido a outras ideologias, principalmente nesse mundo mais contemporâneo, né? Ele tem servido ao marxismo e tem servido a outras ideologias de esquerda. E em virtude disso, ele é bastante instrumentalizado por esses grupos para atacar outros grupos que eles julgam ser inimigos de sua ideologia. Então o feminismo aqui, ele é muito mais marxismo do que feminismo. E a gente sabe que o marxismo ele costuma pensar tudo como uma régua de poder. Então, a mulher dentro de um relacionamento é tida como alguém que deve ser submissa ao homem. A submissão que esses grupos enxergam costuma ser uma submissão simplesmente como uma relação de poder, ou seja, é como se o homem tivesse mais poder do que a mulher nessa relação. E nós sabemos que a Igreja Católica não lê essa relação da mesma forma. Nós sabemos que nas cartas de São Paulo,
não é? O mesmo santo que prega a submissão da mulher no relacionamento, também prega, poucas linhas depois, como que o marido deve agir em relação à sua esposa. A forma como o marido deve se sacrificar, a forma como o marido deve se entregar em serviço para aquela esposa, né? Da mesma forma como Cristo se entregou para a sua igreja, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele ainda é esse mesmo Deus que se ajoelha e lava os pés dos 12 apóstolos, ou seja, é o homem que se dá em serviço para a sua igreja, né, representada ali pelos 12. Essa é a leitura de serviço e de submissão da Igreja Católica em relação a homem e mulher. Mas o feminismo e os movimentos de ideologia esquerdista não conseguem entender isso, porque eles pararam de pensar nas relações como algo que pode transcender a matéria, como algo que pode transcender essa mera relação casual de um homem e mulher com interesse sexual, financeiro e material. E é claro, se a gente vai usar os argumentos também de Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, como eu já disse, para justificar o nosso posicionamento nesse vídeo, é importante nós contarmos um pouco sobre quem é Edith Stein, sobre qual foi a contribuição que ela deu para a Santa Igreja Católica e por que ela é considerada santa pela Santa Igreja Católica. Quais foram os traços, as marcas de santidade que ela deixou em sua vida. E Edith Stein tem uma história belíssima. Ela é uma mulher, uma filósofa judia, de etnia, né? E ela era discípula direta de Edmund Husserl, né? Ou seja, ela era uma fenomenóloga, né? A sua linha de filosofia era essa. E ela confessa que muito cedo ela se descobriu ateia e que ela só foi mudar essa posição, ela só se tornou católica quando, não encontrando resposta para suas perguntas, para suas dúvidas existenciais, ela acabou se deparando com a biografia de Santa Teresa d'Ávila. E após uma única noite, lendo toda a biografia de uma vez, ela encontrou ali as respostas que ela precisava e decidiu então se converter ao catolicismo. Não só isso, mas ela se entregou a uma vida no Carmelo, onde ela se tornou freira e onde ela foi, infelizmente, dali levada para Auschwitz, onde morreu sem, em nenhum momento, negar a sua própria fé, o que já é por si só um boníssimo exemplo de sua santidade. Mas, enquanto viva, Edith Stein publicou vários ensaios acerca de sua filosofia, uma das maiores mentes do século XX, né? E um desses ensaios é exatamente o seu ensaio sobre a mulher. Para falar a verdade, eu encontrei esse ensaio apenas em inglês, Essays on Woman, né? E lá ela então dá a sua ideia, né, passa a sua ideia do que seria a mulher para Edith Stein em sua essência, né? O que seria a feminilidade em sua essência. Eu, particularmente, durante o vídeo, vou falar para vocês por que eu acredito que é errado nós atribuirmos o nome feminismo a essa forma de encarar a mulher que realmente é bem vista pela Igreja Católica, certo? Mas a verdade é que Santa Edith, por mais que ela mencione feminismo em suas obras, ela sempre deixa muito claro o que é esse feminismo, né? E vocês vão perceber, quando eu começar a citar aqui os trabalhos dela, que definitivamente nada do feminismo moderno se encaixa no pensamento da santa. Só que antes de nós nos aprofundarmos mais nos ensaios, né, sobre a mulher e no pensamento de Santa Edith Stein, eu queria provocá-los a entender antes o que é o feminismo. Qual é a confusão, qual foi a confusão que gerou o feminismo, que tipo de pensamento gerou o feminismo, para então nós percebermos, ao final, se é possível ou não um católico chamar-se de feminista ou tentar higienizar o feminismo e criar esses novos nomes, né, o novo feminismo, para atribuir a algum católico. Bom, mas como eu falei para vocês, a nossa intenção aqui é irmos muito mais além do debate meramente político.
Acredito que nós temos muitos representantes hoje do antifeminismo para realmente fazerem um bom debate, né, antifeminista, e mostrar as enormes incoerências que nós temos das filósofas feministas com relação à sua própria vida e das feministas no seu movimento revolucionário em relação àquilo que elas pregam e àquilo que elas efetivamente fazem. Isso é muito evidente, né? Mas nós sabemos que, mesmo com essas evidências tão claras, né, muitas mulheres ainda se entregam ao feminismo, muitas mulheres ainda acabam sucumbindo a essa ideologia revolucionária e a esses pensamentos, né? E nós então precisamos entender por que as mulheres continuam sucumbindo a isso. E a verdade é que o feminismo, ele consegue fazer uma coisa boa, né? Eu não sei se vocês já ouviram aquele ditado de que até um relógio quebrado consegue acertar a hora 2 vezes ao dia, né? Mas eu acho que isso pode ser aplicado aqui ao feminismo. Porque o feminismo consegue fazer uma coisa que, infelizmente, hoje, a direita e o movimento conservador, o movimento tradicional, eles não conseguem fazer muito bem, que é identificar uma dor própria das mulheres, que é diferente da dor masculina, e dar uma solução para essa dor. Evidente que a solução dada a essa dor é uma solução horrível, uma solução que, ao fim e ao cabo, buscam destruir a mulher e a sua feminilidade. Mas eles fazem algo que, infelizmente, o movimento conservador, principalmente de direita, hoje não consegue fazer muito bem, que é identificar essa dor e buscar dar uma solução. E aqui eu vou provocar vocês a pensarem um pouco como era a vida de uma mulher há algumas décadas atrás, ou há uns 1 ou 2 séculos atrás, certo? Quando as mulheres, ainda muito jovens, elas acabavam tendo que casar, né? Acabavam engravidando muito jovens, meninas de 13, 14 anos, né? A partir ali da primeira menstruação, elas já estavam aptas a se casarem e a engravidarem. E elas estavam já diante de si, desde muito novinhas, a uma realidade que muitos não conseguem conceber hoje, depois de todo o avanço médico que nós tivemos, depois de todo o avanço tecnológico que tivemos, né? Que é diante da morte. Então, desde muito cedo, elas já estavam diante da morte, né? E não sabiam muito bem lidar com isso. Verdade seja dita, os homens também sofriam disso antigamente. Afinal de contas, os homens, desde muito cedo, eram preparados para serem guerreiros, eram preparados para a defesa das suas casas e dos seus vilarejos, dos seus reinos. E também muito jovens, com 13, 14 anos, eles já faziam parte de grandes exércitos que lutavam contra outros grandes exércitos e se autodestruíam, não é? Os homens morriam geralmente uma morte muito violenta, não é? E também muito cedo acabavam se deparando com esse problema da morte. Só que aqui eu quero que vocês façam uma reflexão mais profunda, né? A dificuldade do homem, certo? É sempre uma dificuldade que é externa a ele, né? Então, qual era a preocupação do jovem? A preocupação do jovem, antigamente, pelo menos, era ser chamado à guerra, era ser chamado a combater, era ser chamado, às vezes, a um trabalho árduo, né? Passar horas e horas debaixo do sol, arando a terra, né? E que é uma realidade, inclusive, que ainda existe hoje para o homem, né? Hoje, as mortes causadas no trabalho geralmente são mortes masculinas, porque o trabalho mais perigoso geralmente fica com os homens, mesmo hoje em dia, né, com o avanço tecnológico. Então, a preocupação do homem, ela sempre é externa ao homem. É o trabalho perigoso, é o combate perigoso, é a busca pelo alimento, certo? Mas o combate da mulher, se vocês perceberam aqui pelo que nós narramos, é um combate interno, relacionado a quem ela é. Então, quando o homem ele deseja aliviar a sua dor, buscando tecnologia, sendo inteligente, construindo novas tecnologias que facilitem o trabalho
do homem, ou façam com que o combate cada vez mais não seja homem a homem, né? Como hoje a gente está vendo nas guerras modernas, basicamente um combate de drones e estruturas, não é? O homem, ele geralmente precisa inovar uma tecnologia externa a ele, que não vai alterar quem ele é essencialmente, a sua humanidade, o seu ser homem. A mulher, de maneira diferente, mesmo com o avanço tecnológico, se ela quiser buscar algo para aliviá-la dessa dor, para aliviá-la dessa dor e dessas vulnerabilidades próprias do ser feminino, ela acaba tendo que buscar tecnologias e avanços que atacam a sua própria essência feminina. É indiscutível, inclusive entre as filósofas feministas, principalmente as mais consideradas, né, da década de 60 e 70, que o gerar, né, o gerar um filho, ele faz parte da essência feminina. Não é? E a tecnologia que vai buscar aliviar a dor da mulher, o medo da mulher de engravidar e morrer, ou a dor da mulher de engravidar e cuidar dos filhos e ter que abandonar o emprego, a casa, enfim. O que vai aliviar a dor da mulher, na verdade, são remédios, técnicas médicas, que acabam alterando a própria condição da mulher de geradora de filhos. Ou seja, a mulher é atacada em quem ela é. É muito diferente da situação do homem, vocês conseguem compreender? E o feminismo, ele soube identificar essa dor da mulher. Então, quando a gente retorna a Gênesis, não é? Nós vemos que após a queda, Deus é muito claro com Adão e com Eva sobre as dores que eles teriam. Não é? A dor do homem é a dor de ter que buscar o fruto da terra através do seu próprio trabalho. Ou seja, vejam, é algo que está além do homem, certo? É o fruto da terra que ele terá que buscar. Já a dor da mulher é a dor do parto, que é uma dor que é própria da essência feminina, é própria de quem é a mulher como um indivíduo. E é por isso que o feminismo ele é um projeto tão perigoso, porque apesar dele ele saber reconhecer essa dor própria da mulher e saber unir as mulheres em torno dessa dor que é comum a todas elas, né? O feminismo dá uma solução para essa dor, que é uma solução muito diferente da dada pela Igreja Católica e também dada por outras religiões tradicionais, diga-se de passagem. A solução dada pelo feminismo é, enxergando as vulnerabilidades da mulher, a mulher buscar livrar-se dessas vulnerabilidades. Enxergando que a gravidez é um risco para a vida da mulher, a mulher então se livra dessa gravidez. E é óbvio, como não poderia deixar de ser pela lógica das consequências, das causas, quando uma mulher não consegue evitar a gravidez, ela acaba se livrando do próprio filho. Mas vejam, essa nem sempre foi a solução encontrada para resolver essa dor da mulher. Né? Quando nós lemos a Bíblia, quando nós conhecemos a tradição católica, nós sabemos que existe uma figura na Bíblia, que é uma figura que desde muito cedo profetiza-se sobre ela, que ela sentiria uma dor como uma espada que transpassa seu coração. E essa grande mulher, né, a maior de todas as criaturas, ela vive uma das dores mais injustas que o mundo pode oferecer, porque ela sabe da inocência de seu próprio filho, ela sabe que seu filho é Deus, e ela sabe que o sacrifício de seu filho é a maior de todas as injustiças que já ocorreu. Mas diante da cruz de seu filho, ajoelhada diante da cruz, vendo seu filho torturado, vendo seu filho cuspido e humilhado, essa mulher abraça a sua dor e une a sua dor à dor de seu filho, porque ela compreende, pelas palavras do próprio filho, que aquela dor que ela tinha, ela faz parte de um projeto de redenção de toda a humanidade. É claro que auxilia
as nossas dores, quando vividas, elas auxiliam a nossa própria redenção, mas elas também podem servir como auxílio para a redenção de outro, né? Nós podemos oferecer, nós católicos acreditamos isso, nós podemos oferecer a nossa dor como uma penitência e oferecê-la pela salvação de outras pessoas. Então, a solução encontrada pela igreja, veja, não é o alívio da dor, não é correr da dor ou tentar livrar-se dela, mas entregar as dores e unir as nossas dores às dores do Deus vivo, não é? O Deus que se fez homem e que morreu de maneira injusta por todos nós. É a compreensão de que após a queda, o mundo jaz nessa injustiça e nesse maligno. E compreendendo isso, saber que a dor ela faz parte do nosso caminho enquanto homens, não é? E que ela nos ajudará a entendermos melhor a nós mesmos, o mundo e, obviamente, alcançarmos assim, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a santidade. Então vejam, a solução da Mater Dolorosa, né, Nossa Senhora das Dores, é a solução diferente, é uma solução distinta da solução dada pelo feminismo. Porque a solução da Mater Dolorosa não é livrar-se de quem você é entender que a dor ela faz parte de quem você é e viver essa dor da mesma forma como você vive as alegrias, da mesma forma como você vive as outras formas de expressão da vida humana. Esse seria o primeiro caminho, a primeira forma que é mostrada para nós de como lidar com a dor. Né? E é claro que aqui também serve a como a mulher lidar com essa dor existencial, essa dor de ser mulher. Né? Mas existe um outro caminho, né? E esse caminho é o caminho da revolta contra a criação. Né? Esse conceito da revolta metafísica, a revolta contra quem você é, ele está muito bem explicado no livro O Homem Revoltado, de Albert Camus. Né? Lá o filósofo desenvolve, com o auxílio inclusive de um outro livro que eu vou recomendar para vocês, de literatura clássica, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Lá ele usa, né, o Ivan Karamazov, personagem do livro, para explicar o que é essa revolta metafísica, né? Essa revolta contra si. Né? E lá ele dispõe que existem basicamente duas revoltas: a revolta contra o estado das coisas e a revolta contra quem você é. Tem um trecho no livro dos Irmãos Karamazov onde o Ivan ele vê o sofrimento de crianças. Né? Ele menciona que se a salvação custa, né, o sofrimento daquelas crianças, que ele mesmo prefere devolver o ingresso do céu dele para Deus. Ou seja, veja que ele é um ateu muito mais sofisticado, né? Não é que ele diz que não acredita em Deus, ele acredita em Deus. Só que, ao ver o sofrimento do homem, Ivan fica insatisfeito. Ele coloca Deus como réu em seu tribunal, julga Deus, e a partir do momento em que ele julga Deus, ele fica vazio. E esse vazio precisa ser ocupado por alguém. E é óbvio que quando a gente julga Deus e o condena, muito provavelmente quem vai ocupar o lugar que antes era ocupado por Deus na nossa consciência somos nós mesmos. Né? E assim a gente vai tentar se reconstruir, se moldar na nossa própria moralidade, na nossa própria conforme nossa própria vontade. Né? E é exatamente isso que Ivan naquele momento faz e que o feminismo acaba fazendo a partir de Wollstonecraft, né, e se desenvolvendo ali com Simone de Beauvoir, a Shulamit Firestone e outras ideólogas feministas, inclusive algumas que se afirmam católicas, né, como é o caso da Yvonne Guevara, né, uma freira que foi afastada, inclusive, da igreja ali na década de 90, porque se mostrava amplamente a favor do aborto, mas não só por causa disso, mas porque ela tentava acabar com a verticalização da relação entre Deus e os homens. Ora,
quando você busca acabar com a verticalização da relação entre Deus e os homens e tornar tudo horizontal, o que você está querendo dizer é que você quer igualar o homem a Deus. E é óbvio que isso não poderia ser encarado de maneira positiva pela Igreja Católica. Na verdade, não há nada de razoável em pensar nisso. Então, pessoal, o caminho escolhido pelo feminismo é esse caminho da revolta, esse caminho de compreender que a própria natureza feminina, certo, é algo desagradável, algo que deve ser combatido, né? E a forma como as filósofas, né, as ideólogas feministas, elas pretendem destruir a feminilidade é atacando exatamente essas vulnerabilidades, né? Essas causas da dor de ser mulher. E aqui não sou eu que estou falando, tá? Eu vou falar para vocês aqui um trecho do livro da própria Simone de Beauvoir, onde ela diz em seu livro O Segundo Sexo, ela chama o feto de parasita que explora a mulher, né? Já Shulamit Firestone, ela abre seu manifesto chamando a gravidez de barbárie e propõe abolir a reprodução natural por úteros artificiais, né? Inclusive esse tema ele é um tema interessante porque algumas outras filósofas, né, ideólogas feministas, elas vão muito além. Algumas filósofas e ideólogas, como a Donna Haraway, no Manifesto Ciborgue, né, ela chega a falar que a verdadeira libertação da mulher ela vai acontecer no dia em que as mulheres virarem ciborgues, ou seja, seres que misturam um pouco da humanidade com um pouco de robô, né? E ali, então, elas estariam livres dessas consideradas fraquezas femininas, né? Então vejam que a solução dada pelo movimento feminista desde o início é sempre uma solução que busca aniquilar a própria mulher, né? E é óbvio que isso não pode resolver as dores femininas. Essa busca por tentar se transformar e se tornar algo que não é, no máximo vai fazer com que a mulher aniquile a si mesma, seja de um ponto de vista existencial, seja de um ponto de vista material. Não é incomum nós vermos inúmeras mulheres no movimento feminista se tornando absurdamente frustradas, né, com aquilo que elas acreditaram durante toda a vida ser possível, né, e, em virtude disso, se suicidando. Só que quando a gente pensa no movimento feminista, o que mais tem marcado esse movimento nos últimos anos tem sido essa luta incansável a favor do aborto, né, a favor do direito da mulher de eliminar o seu filho dentro do útero, né? E se nós pensarmos um pouco a respeito disso, a gente consegue perceber que essa é uma consequência lógica daquilo que é pretendido pelo movimento desde o começo. Então vamos ver aqui como que o feminismo e esse pensamento dele, essa revolta da mulher contra si, ela acaba levando a consequências que são muito percebidas hoje em dia, em virtude do fato de que hoje uma das principais bandeiras desse movimento é exatamente o aborto e a libertação sexual feminina, né? Eu estabeleci aqui algumas premissas para vocês verem a lógica do pensamento feminista com relação a isso e como, se você não cortar o mal a partir da raiz, parece que tudo isso é lógico para quem faz parte do movimento, né? A primeira premissa: a mulher sofre por causa da sua biologia reprodutiva. A essa conclusão já chegam as primeiras feministas, né? Elas já chegam a essa conclusão de que a biologia reprodutiva da mulher é algo que a prejudica, é algo que a deixa mais vulnerável. A segunda premissa é: esse sofrimento é injusto. A terceira é: para eliminar a injustiça, é preciso eliminar a sua causa. Logo, a conclusão: a vida não nascida, aquilo que gerou a gestação, aquilo que causa a gestação, precisa ser eliminado, né? Então, onde é que está o erro facilmente visto aqui dessas premissas, né? Está no fato de que o sofrimento da mulher, ele não é injusto, certo? Mas é isso que o movimento feminista tenta fazer parecer desde o Wollstonecraft, que o sofrimento da mulher, ele é algo injusto, porque a mulher foi imposta
A mulher foi imposta aquela condição que ela tem pelo patriarcado, certo? Então, a inocência da mulher e as vulnerabilidades da mulher, elas são todas causadas, certo? Pelos homens, pelo patriarcado, por todo um sistema. Nada daquilo é em razão da mulher ser simplesmente quem ela é, em razão da mulher e do homem, todos dois serem caídos, né? Terem sofrido as consequências da queda a partir do pecado original. E nós vamos citar agora já uma das frases de Santa Edith Stein, certo? Que afirma em seu livro A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, que o centro da alma feminina é a afetividade, ou seja, a mulher ela é estruturada para receber alguém, certo? Ela é estruturada para receber alguém. Mesmo aquelas mulheres que não têm filhos, mesmo aquelas mulheres que não podem ter filhos, elas são convidadas ao que Edith Stein chama de uma maternidade espiritual. Porque, segundo Edith Stein, apesar de homem e mulher, os dois estarem ali nessa mesma essência humana, a alma da mulher ela é estruturada de uma maneira diferente da alma do homem. Ela tem uma finalidade, um telos diferente, certo? Da finalidade do homem. E a finalidade da alma feminina, ela está intrinsecamente conectada a uma maior afetividade, uma maior necessidade de acolher. Ela chega a citar no seu livro Ensaios sobre a Mulher que a mulher ela deve esvaziar-se de si para receber outra pessoa, né, dentro dela, para acolher. Essa capacidade de acolher que para Edith Stein define a alma feminina. Isso é o completo oposto do que o movimento feminista prega já desde o início, né? E a gente vê isso muito bem expresso em uma das suas ideólogas, que é a Margaret Sanger, né? A Margaret Sanger ela tem uma vida bastante atribulada, né? Ela vive num contexto americano onde ela vê pessoas morrendo de sífilis, né? Ela vê mulheres com crianças em situação de inanição. Então, ou seja, a Margaret Sanger ela vê de muito perto todo esse sofrimento, né, acontecendo, e a atitude dela não é a atitude da Mater Dolorosa. A atitude dela é a atitude de Ivan Karamazov, ou seja, ela vê todo aquele sofrimento e a solução que ela encontra para todo aquele sofrimento é a eliminação do próprio ser humano. Não à toa ela cria o Planned Parenthood, né, que todos já conhecem que é uma das instituições responsáveis pelo maior número de abortos no mundo. Né? E aqui, de maneira muito caótica, né, ela inverte o conceito da Mater Dolorosa, né, de Nossa Senhora das Dores. A mãe que sofre pelo filho, morto injustamente, agora é a mãe que luta pelo direito de matar o próprio filho, né? Então, enquanto uma mãe encontra a redenção através do sofrimento do próprio filho, unindo o seu sofrimento ao sofrimento do filho, a outra mãe acaba encontrando a redenção, né? Encontrando o alívio, né? Matando o seu filho dentro do próprio ventre, né? E hoje a gente tem muitas técnicas que fazem com que as mulheres fiquem com aquela consciência limpa, né? Elas vão para uma clínica, muitas vezes são sedadas, outras vezes não, mas elas não veem o processo ocorrendo. Elas não precisam ver como as antigas mães precisavam ver nos infanticídios que eram realizados na antiguidade, elas já não veem seus filhos morrendo. Então elas mantêm aquela consciência limpa de que todo aquele gesto, de tudo o que está sendo feito ali é justificado. Não à toa, boa parte dessas clínicas, né, elas vetam a possibilidade, né, elas acabam com a possibilidade da mulher ver o procedimento, né, através do ultrassom ou algum outro aparelho que possa
fazer com que ela acompanhe o procedimento. As que acompanham, muitas acabam se arrependendo, muitas inclusive acabam entrando depois em movimentos pró-vida, porque conseguem perceber, sentir a absurdidade de suas próprias ações. E a forma como essas mulheres encontram para justificar esses atos destrutivos, né, esses atos abomináveis, é simplesmente modificando a forma como as pessoas enxergam esses atos ou como as pessoas enxergam as próprias mulheres, né? Então, veja, se uma mulher gritasse há uns 20, 30 anos atrás, no meio da rua, que ela queria ter o direito de matar os próprios filhos, né, com certeza, ela seria bastante julgada, provavelmente seria presa ou colocada no hospício, né? Mas hoje, as pessoas já têm no seu imaginário a percepção de uma inocência, de uma fragilidade, de uma ingenuidade femininas que foi colocada ali também pelo próprio movimento feminista. Qual era a intenção do movimento feminista quando ele cria essa figura da mulher ingênua, da mulher inocente, da mulher que é sempre vítima da sociedade oprimida por um patriarcado, ou seja lá, por qualquer outra estrutura de poder? Quando ela faz isso, ela dá uma justificativa para que a mulher possa fazer qualquer coisa. Então agora, aquele crime tão abjeto, como ele é praticado por uma pessoa que é quase inimputável, quase uma pessoa que é inocente em todas as suas ações, esse crime já deixa de ser um crime. Se torna uma mera reação, quase uma reação de um animal enclausurado. Nós entendemos a brutalidade de um animal que devora outro por fome dentro de um ambiente de clausura, mas por mais que a gente enxergue aquele absurdo, nós consideramos o ato ali como um ato inocente daquele animal, afinal de contas ele é movido pelos instintos. Ora, se você transforma a mulher nesse ser totalmente ingênuo, totalmente inocente, que é empurrado a uma situação que já é vista pela sociedade moderna como uma situação de maior fragilidade ainda, de uma imposição de dificuldade que é a gravidez e os cuidados com relação aos filhos, você cria o cenário perfeito. Você cria o cenário perfeito para justificar as maiores atrocidades de uma mulher com relação ao seu próprio filho. E é aqui onde, mais uma vez, nós vamos chamar ao nosso auxílio Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, para nós vermos se ela enxergava as mulheres mesmo dessa forma como o movimento feminista enxerga. E a gente vai perceber que não tem nada a ver o pensamento dela com o que o movimento feminista prega, né? Santa Edith Stein, ela chegou inclusive a perceber algumas inclinações da alma feminina para alguns pecados que a gente pode chamar assim um pecado de estimação das mulheres, né? E ela descreve esses pecados. Olha só, ela diz que as mulheres são mais inclinadas a focar nas atividades em si mesmas. Ela reconhece que as mulheres são inclinadas a maior vaidade, desejo de louvor e reconhecimento, necessidade descontrolada de comunicação, fofoca, curiosidade, vontade de penetrar na vida íntima dos outros, e uma vontade dominadora que substitui o serviço alegre. Então, Santa Edith Stein, ela não era como as filósofas e ideólogas feministas. Ela conseguia enxergar que, assim como o homem, a mulher também é fruto dessa queda de toda a humanidade a partir do pecado original, certo? E ela sabe que existem inclinações específicas tanto para o homem, né, para o pecado de estimação do homem, quanto para a mulher. Ela não reconhece a mulher como esse ser inimputável, angelical, ingênuo. Pelo contrário, ela sabe que a mulher pode ser má, assim como o homem, né? A mulher também pode ser má, principalmente se ela negar a graça de Deus. Se Deus, estendendo sua mão para a criatura, quiser resgatá-la e tirá-la daquele poço, como nosso Senhor Jesus Cristo tirou a samaritana do poço, certo? Se, ao estender a mão, a mulher não quiser sair daquela realidade dele. Ora, aqui também é um outro paralelo muito interessante.
quando o nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima da mulher que teve vários maridos, né? Ele em nenhum momento, ele justifica as ações daquela mulher. Ou seja, ele sabe que aquela mulher pecou. Só que, ao mesmo tempo que ele sabe que ela pecou, que ela tem aquela dor, ele também busca o arrependimento dela. Ou seja, ele oferece uma saída para aquela mulher. E é exatamente o que aquela mulher faz, certo? Ela reconhece o seu erro, ela reconhece o seu pecado. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não passa na cabeça dela e tenta dizer que não se preocupe, você só está nessa situação porque você é uma marginalizada, porque você foi oprimida por todo esse sistema patriarcal judaico aqui que nós vivemos. Não se preocupe, nenhum dos seus erros é realmente um erro, porque você não tem consciência deles, certo? Você é uma pessoa muito inocente, ingênua. Não é isso que nosso Senhor Jesus Cristo faz. Ele reconhece o pecado na mulher e ele oferece uma saída. Essa é a posição, então, que nós católicos devemos admitir. Nós devemos saber que existe um mal, que existe uma inclinação ao mal, tanto para o homem quanto para a mulher, mas nós devemos buscar, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, oferecer uma saída para essas pessoas, para essas mulheres, para esses homens que vivem uma dor existencial acerca de quem eles mesmos são. E nós católicos temos inúmeros exemplos de mulheres que encontraram na via dolorosa a solução para essa dor, né? Que se entregaram com amor por seus maridos, por seus filhos, assim como nós também temos inúmeros exemplos de homens que o fizeram. Mas como esse vídeo trata especificamente da dor feminina, eu queria trazer o exemplo de Santa Diana, ela que foi uma médica italiana, né? E por que eu estou trazendo o exemplo de Santa Diana? Eu poderia trazer o exemplo de várias outras mulheres santas que se entregaram em sacrifício, né? Por seus filhos, maridos ou pela sua fé. Mas Santa Diana o exemplo dela é muito interessante porque ela é uma mulher da modernidade. Quando eu digo da modernidade, não que ela esteja vinculada ao pensamento moderno, mas que ela viveu na idade moderna, né? É uma mulher que era médica, e uma médica muito competente, uma médica com uma estabilidade financeira, né? Uma mulher que, para o padrão atual, seria uma mulher muito independente, autônoma, né? Mas mesmo assim, quando Santa Diana realiza sua vocação conjugal, se casa e engravida, e acaba percebendo que ela tinha uma doença que poderia ser terminal, ela não faz a escolha da revolta metafísica, da revolta contra ela mesma, da revolta contra a sua condição. Até porque foi dada a oportunidade para ela dela abortar a sua filha, né? Mas ela não faz. Né? Ela acaba escolhendo a via dolorosa, né? E a exemplo de Nossa Senhora, então, ela de maneira muito clara fala para os médicos que não ousassem pensar duas vezes, que entre ela e sua filha deveriam salvar a criança. E é exatamente o que acontece, não é? Porque a sua filha nasce viva, com saúde, e Santa Diana acaba falecendo de câncer pouco tempo depois. Essa mulher, meus amigos, ela entregou a própria vida para a sua filha, para a sua família, não é? E ela morre feliz, porque ela encontrou na dor que ela estava vivendo um propósito maior. Provavelmente, se ela tivesse optado pela revolução metafísica, pela revolução contra si, ela estaria até hoje, como muitas estão, em um confessionário, arrependida, ou, pior ainda, teria julgado Deus em algum momento de sua vida e teria se colocado no lugar dele, provavelmente tentando viver uma vida para si, perdendo assim esse aspecto da feminilidade que era visto de maneira tão crucial por Santo Edith Stein, quando dizia da necessidade de toda mulher de esvaziar-se de si para receber o outro. Não é?
Nós vemos então que o feminismo, se assim pudermos chamar, e aqui eu prefiro até não chamar, de Santa Edith Stein, nada tem a ver com o feminismo que nós conhecemos. E aqui eu ouso até discordar de Santa Edith Stein, de São João Paulo II, quando, por uma questão pastoral, para tentar se aproximarem de um movimento feminista ou das mulheres que se consideram feministas, eles tentam criar esse novo termo do novo feminismo. Exatamente por conta do que está escrito aqui nesse livro do MacIntyre, né? Depois da Virtude. Infelizmente, para a Idade Moderna, para os tempos atuais, não adianta nós tentarmos mudar o conceito de certos termos e de certas palavras. Pelo contrário, quem faz isso hoje em dia são exatamente as ideologias revolucionárias. Elas que modificam os termos para dificultar a discussão, para dificultar o debate, para ressignificar as coisas. É verdade que a Igreja Católica, durante toda a sua história, ela tentou ressignificar práticas pagãs, não é? Dando para elas um aspecto mais cristão e mais ligado à teologia católica. Mas ressignificar palavras hoje em dia, que talvez esse não seja o melhor dos caminhos. Até porque quando um padre convoca católicos a se tornarem feministas e não dá o contexto adequado para aquilo, é muito mais provável que as moças que estão escutando isso acabem indo ler Simone de Beauvoir do que lerem Santa Edith Stein, né? Porque a manifestação prática, realista do feminismo hoje não é Santa Edith Stein, é Simone de Beauvoir. O que elas vão encontrar como referência de feminismo hoje não é Santa Edith Stein, é Simone de Beauvoir. Então, eu não acredito que seja necessário sequer, como uma atitude pastoral, essa aproximação do movimento feminista, dando a ele um novo nome de novo feminismo. Eu acredito que o ideal não é chamar as mulheres católicas a serem mais feministas, né? Eu acredito que muito melhor do que isso é nós chamarmos as mulheres católicas a serem mais femininas, que elas não percam essa feminilidade de Santa Edith Stein, essa maternidade, seja ela física, seja ela espiritual, essa capacidade de esvaziar-se de si para conter outro, que elas não percam isso. Na minha família, graças a Deus, eu tenho mulheres que fizeram isso e fazem muito bem. Tenho minha mãe que tinha 3, eu acho que superou até o pai do Cris, né? Porque ela tinha 3 empregos. Ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite. E mesmo assim conseguiu ser mãe. E mesmo assim conseguiu ser esposa. Né? Eu tenho a minha esposa que, enquanto eu estou gravando aqui o vídeo e quando eu preciso trabalhar longe de casa, ela está aplicada em cuidar dos meus filhos. E consegue ser esposa e consegue ser mãe. E entrega todo o cansaço e todo o sacrifício que faz pela redenção de sua própria casa, unindo as dores dela às dores de Cristo, assim como São Paulo nos diz que ele une as dores dele àquilo que falta à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é esse caminho de redenção que nós temos que convidar as mulheres a participar. Em outro momento eu vou falar também do homem, desses movimentos Red Pill, vou falar também da necessidade do homem se entregar em sacrifício e em penitência pela sua própria casa, pela sua própria mulher, em serviço, certo? Mas esse vídeo é para as mulheres, né? Então que nós convidemos as nossas mulheres, as mulheres de nossa casa, a serem cada vez mais femininas. Esse é o ideal da vida cristã. Esse é o ideal da mulher católica. E é isso que nós devemos buscar. Não que nossas mulheres sejam feministas. Essa é a mensagem desse vídeo e espero que com todos esses livros que eu recomendei, todas essas reflexões que nós tivemos, eu tenha ajudado você, mulher que
hoje vive alguma dessas dores mencionadas aqui, a encontrar uma saída para essas dores, sem que a saída seja eliminar quem você é, sem que seja deixar de ser quem você é. Pelo contrário, que você encontre na saída da Virgem Dolorosa e de tantas outras santas católicas um caminho para você ser mais do que você é. Que a graça de Deus santifique você, o seu caminho, o seu casamento, a sua família, ou a sua solteirice, a sua vida entregue à religião, à sua religiosidade, enfim. Eu espero que esse vídeo ajude vocês e nós nos vemos então no nosso próximo vídeo.